Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, onde nós vamos ler a última sessão desta epístola e, por fim, enfim, terminar a nossa série de mensagens desse texto tão abençoado da Palavra de Deus. Nós aprendemos muitas coisas com essas instruções que Paulo trouxe aqui aos Colossenses e hoje nós veremos a última delas. Colossenses, capítulo 4, dos versículos 7 ao 18. Versículo 7 até o versículo 18. Amém, amados? Farei a leitura, peço que os irmãos ouçam atentamente, acompanhem em suas Bíblias, recebam a palavra de Deus com fé. Essa é a palavra inspirada do nosso Deus a nós. Colossenses 4, do 7 ao 18, diz assim: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e servo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Amém. Oremos. Espírito do eterno Deus, como igreja do Senhor, nós rogamos a Ti que operes em nós, ó Pai. O Senhor que inspirou o apóstolo Paulo a escrever tão importantes instruções àqueles irmãos do passado, seja o mesmo Espírito que nos ilumine para que nós possamos entender e viver a Tua santa lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós, presbiterianos, reformados que somos, nós atribuímos um grande valor aos nossos templos. Nós valorizamos muito esse lugar onde nós nos reunimos. É aqui onde nós nos encontramos com Deus de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que nós experimentamos na semana. O encontro com Deus aqui neste lugar é especial, é diferente, porque ele se dá no dia dedicado para isso, o dia de adorar ao Senhor. É aqui onde os crentes são reunidos, é aqui onde nós desenvolvemos, exercitamos os nossos dons e talentos dados por Deus, é aqui onde nós somos fortalecidos, alimentados com a palavra de Deus, fortalecidos na caminhada cristã, é aqui onde nós recebemos, irmãos, as ordenanças do batismo e da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós atribuímos um grande valor a este lugar, porque ele de fato faz parte da nossa vida cristã, ele é importante para nós. Mas irmãos, nós não podemos confundir as coisas. O templo não é a igreja. Essas quatro paredes não é a igreja. A igreja, meus irmãos, ela não é feita de tijolos, de madeira ou de pedra. A igreja, meus irmãos, não são os móveis, a decoração, as coisas físicas que estão ao nosso redor neste momento. Em outras palavras, a igreja não é um lugar geográfico. A igreja, irmãos, não é um prédio, um ponto de pregação ou uma prestadora de serviços. A igreja, meus irmãos, é um povo. A igreja de Cristo é um povo redimido, um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. A igreja, meus irmãos, é feita de gente. A igreja é feita de carne e osso. Jesus Cristo não morreu por essas quatro paredes. Jesus Cristo não morreu, irmãos, por um prédio, um edifício. Efésios 5, 25 diz que Cristo amou a igreja e por isso, porque Ele a amou, Ele se entregou por ela. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Ele não morreu, irmãos, por causa de um lugar físico, uma estrutura feita por mãos humanas. Jesus Cristo morreu aquela morte de cruz por causa de pessoas, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Pastor batista chamado Mark Dever,
ele escreveu um livro, irmãos, um livreto, na verdade, chamado O que é uma Igreja Saudável. Nós temos esse pequeno livreto aqui no acervo, que nós temos aqui na congregação. Recomendo a leitura, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é uma igreja saudável. E no capítulo 1, irmãos, ele fala algo bastante impactante, bastante verdadeiro e que tem muito a ver com o que nós vamos meditar à luz desse texto. Mark Dever diz o seguinte: una um grupo de homens e de mulheres, jovens e idosos, negros e brancos, ricos e pobres, iletrados e instruídos, com todos os seus diversos talentos, dons e capacidades. Assegure-se de que todos eles reconhecem que são pecadores, fracos e salvos tão somente pela graça. O que são essas coisas? Essas coisas são os ingredientes essenciais para formar uma igreja. Veja, irmãos, a igreja é o grupo daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos amar os nossos templos, a nossa tradição, a nossa teologia, nosso estilo de adorar a Deus, a nossa história, a nossa forma de governo. Tudo isso é importante, mas, irmãos, nós não seremos capazes de valorizar essas outras coisas se nós não valorizarmos as pessoas que fazem parte da igreja. Não conseguiremos, irmãos, valorizar a igreja se nós não valorizarmos os seus membros. As pessoas que formam a igreja, que formam esse corpo cuja cabeça é Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, nessa última sessão aos Colossenses, ele dedica as suas derradeiras palavras a um momento de saudação. E ele cita aqui o nome dos seus irmãos, dos seus companheiros de trabalho. Paulo envia, irmãos, 2 dos seus colaboradores até Colossos para entregarem essa carta a eles. Ele envia Tíquico e Onésimo para entregar essa carta, provavelmente a carta de Filemon também, que nós já meditamos aqui, e contar também a situação que o apóstolo Paulo estava vivendo ali na prisão com os demais colaboradores. Coisas que provavelmente não eram convenientes estar aqui na carta, Paulo envia esses irmãos para comunicar àquela igreja. Mas a minha intenção, irmãos, é que nós percebamos aqui o quanto Paulo valoriza a ajuda e a parceria que ele recebeu dos seus irmãos da fé. Paulo destaca aqui, irmãos, a ajuda, o auxílio que ele recebeu na missão da igreja por parte dos seus amigos de ministério. E ele cita aqui, meus irmãos, no mínimo 10 nomes, pelo menos 10 nomes, embora ele cita aqui uma igreja, e isso engloba outras pessoas, nós temos aqui 10 nomes de pessoas que ajudaram, que estavam envolvidas no trabalho, e Paulo manda saudações, ou saudações dessas pessoas neste final da epístola. Paulo reconhece, irmãos, a contribuição e o valor de cada membro do corpo de Cristo em prol do reino de Deus. Mas esse texto, irmãos, ele não é apenas uma lista de nomes. Aquele tipo de texto que geralmente a gente não dá muita importância, como genealogias, leis do Antigo Testamento. Não é você que muitas vezes empreende um esforço de tentar ler a Bíblia toda em um ano ou em mais de um ano. Muitas vezes quando nós chegamos em textos como genealogias, leis do Antigo Testamento, números, coisas desse tipo, nós pulamos ou lemos no automático, não damos muita importância, irmãos. Esses textos são inspirados. Toda a Escritura é útil para o ensino. E esse texto, irmãos, ele é inspirado, ele é instrutivo, não é um texto sem aplicação. Paulo nos ensina aqui, irmãos, a valorizar, a dar valor, a atribuir valor às pessoas que estão do nosso lado no reino de Deus. Paulo nos ensina, irmãos, a amar uns aos outros, a reconhecer o trabalho, entender que a obra do Senhor não é feita de forma individualista. Ela é feita em conjunto com os nossos irmãos na fé. A atitude do apóstolo Paulo aqui lembra muito o final da epístola aos Romanos, onde Paulo traz ali também uma lista com vários nomes de homens e mulheres que ajudaram no trabalho da igreja primitiva. E note, irmãos, o que é mais interessante é que Paulo não conhecia esses irmãos pessoalmente. E é interessante porque o fervor com o qual Paulo trata esses irmãos, o trato de Paulo com esses irmãos é caloroso, é amoroso. Mas, irmãos, Paulo já disse nessa epístola, nós já lemos aqui no capítulo 2, que Paulo não conhecia esses irmãos face a face. Os romanos ele também não conhecia face a face naquela ocasião. Mas Paulo cita os nomes. Paulo reconhece o trabalho deles, a ajuda que recebeu daqueles irmãos. Paulo faz isso em várias epístolas, tanto no início quanto na conclusão. Ele cita aqueles irmãos que estão ao seu lado. Nós lemos isso aqui em Colossenses. Paulo saúda aqueles irmãos juntamente com Timóteo. Paulo já começa no versículo 7 do capítulo 1, citando Epáfras, um fiel ministro, alguém que provavelmente plantou aquela igreja na cidade de Colossos. E com isso, irmãos, Paulo nos mostra um tipo de apreço, de consideração pelos membros da igreja que nós precisamos urgentemente imitar. Meus irmãos, a igreja é um povo. A igreja é feita de gente. Se nós não amarmos as pessoas que fazem parte da igreja, nós não amamos a igreja. Não importa se nós amamos a nossa teologia, a nossa tradição, a nossa sinologia, o nosso estilo, a beleza dos nossos templos, se nós não amamos as pessoas que fazem parte desse corpo no qual nós estamos inseridos. Sem templo, a igreja continua sendo igreja. Sem aparelhos, sem mídia, sem som, sem microfone, sem púlpito, a igreja continua sendo igreja. Sem instrumentos musicais, sem beleza, sem decoração, a igreja continua sendo igreja. Mas sem pessoas, irmãos, redimidas, salvas pela graça, não existe igreja. Nós devemos colocar o nosso foco naquilo que realmente importa. Quero convidar você para meditar sobre isso.
sobre o companheirismo no serviço cristão, o companheirismo na vida cristã. Irmãos, um poeta cristão do passado disse que há duas coisas na vida que não dá para fazer sozinho. A primeira é casar, não tem como casar sozinho, não é verdade? E a segunda é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Você não pode pensar na sua cabeça que você pode ser cristão sozinho, ao seu modo, na sua casa, do seu jeito. Não existe igreja feita de uma pessoa só. Nós devemos viver, irmãos, em companheirismo. E Paulo vai nos mostrar isso aqui, mostrando os companheiros que foram enviados, versículos 7 a 9, mostrando os companheiros que ficaram com ele na prisão, versículos 10 a 14, e depois Paulo saúda os destinatários, os companheiros que receberam essa epístola, no final, trazendo assim algumas considerações finais, uma saudação pessoal e uma bênção. Nós vamos olhar aqui, irmãos, cada um desses nomes, de forma breve e objetiva, porque são muitos, mas nós vamos tirar algumas lições, olhando para esse texto, essa lista dos companheiros do apóstolo Paulo. Irmãos, versículos 7 a 9, os companheiros que foram enviados por Paulo. Veja, irmãos, alguns comentaristas explicam que nessa época, Roma havia criado um sistema de correio bastante adequado, bastante eficaz para aquela época. E Paulo poderia muito bem se utilizar desse recurso para enviar essa carta aos Colossenses. Mas percebe, irmãos, que Paulo não faz isso. Ele envia os seus próprios mensageiros. Ele encarrega 2 homens do seu próprio grupo para enviar essa carta. Porque, irmãos, se tratava de algo estritamente pessoal. E enviar mensageiros pessoais tornariam essa carta mais pessoal, mais íntima, mais significativa. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. E com isso em mente, nos versículos 7 a 9, ele identifica tanto os mensageiros quanto a situação imediata que levou ele a escrever essa carta. Vejamos então, irmãos, esses 2 homens. O primeiro que Paulo cita aí no versículo 7 é Tíquico. E Tíquico era alguém que tinha em primeira mão, um conhecimento muito grande das circunstâncias em que Paulo estava vivendo. Provavelmente, irmãos, Paulo está mandando eles para contar também a respeito do dia a dia de Paulo e dos seus companheiros. E Tíquico era alguém que estava com Paulo há um certo tempo, estava envolvido no trabalho do Senhor há um certo tempo, e ele poderia trazer então essas informações àquela igreja. E Paulo descreve ele aqui, irmãos, de uma forma muito interessante. Paulo traz 3 adjetivos, três atributos aqui sobre Tíquico. Paulo diz que ele é um irmão amado, um fiel ministro e um servo no Senhor. Paulo diz: Tíquico é alguém que eu amo, ele é um irmão, ele faz parte da família da fé, ele é alguém fiel à sua vocação, ele cumpre a vocação que Deus lhe deu, ele faz isso com fidelidade, com diligência. Recebam ele porque ele é um servo, literalmente escravo de Jesus. Paulo usa a respeito de Tíquico a mesma linguagem que ele usou a respeito de si mesmo, quando ele disse que era um prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo não faz isso da boca para fora, irmãos. Paulo não faz isso em forma de bajulação. Paulo reconhece, irmãos, a importância de elogiar o seu irmão na fé. Paulo reconhece, irmãos, que isso também tem o seu papel. O elogio também tem o seu lugar na vida cristã. É claro que o elogio tem um potencial muito grande de nos tornar orgulhosos, mas ele em si não é algo ruim. Paulo, por reconhecer isso, atribui a este homem essas características, reconhece, na verdade, essas características deste homem de Deus. Tíquico, irmãos, era um amigo do apóstolo Paulo, um companheiro de ministério, um homem que estava servindo na igreja já há muito tempo. Tíquico foi encarregado de levar a carta aos Colossenses, provavelmente a de Filemão foi junto. Tíquico foi encarregado de entregar outra carta que Paulo escreveu quando estava na prisão, a carta de Efésios, aos Efésios, Efésios 6, 21 e 22. Tíquico serviu em Creta ao lado de Tito, está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 2. Paulo conferiu a ele também, irmãos, confiou a ele outra responsabilidade, que foi de levar a coleta para os irmãos necessitados em Jerusalém, capítulo 20 de Atos. Paulo recomenda este homem, porque este homem é um servo de Deus, que há muito tempo já havia demonstrado o seu desempenho, a sua utilidade no reino de Deus. E Paulo diz que envia juntamente com ele outro homem, Onésimo, versículo 9. Onésimo, irmãos, ele acompanhou Tíquico, ele voltou com Tíquico. E Paulo faz 2 declarações também aqui sobre Onésimo. Ele diz primeiro que Onésimo era um fiel e amado irmão. Praticamente a mesma coisa que ele disse sobre Tíquico. Praticamente a mesma coisa que ele disse sobre outros servos de Deus também. E segundo, ele diz: olha, Onésimo é um de vocês, é do meio de vocês. Paulo está lembrando os Colossenses, aquilo que eu espero que os irmãos também devem se lembrar, que ele era da cidade de Colossos. Onésimo veio daquela cidade e ele agora fazia parte daquela igreja. Nós sabemos, irmãos, que Onésimo, ele é um escravo fugitivo de Filemão, um homem que fugiu provavelmente por ter roubado, desviado algum trabalho ou serviço do seu antigo dono. E pela lei de Roma, Onésimo tinha perdido qualquer respeito, se é que ele tinha, por ser escravo. Onésimo poderia inclusive ser punido severamente se Filemão quisesse, pela lei de Roma. Mas Paulo encoraja eles, irmãos, a receber aquele irmão de volta. Não como escravo, Paulo lembra isso lá em Filemão, mas como irmão caríssimo. Paulo convida aquela igreja a colocar em prática aquilo que ele acabou de ensinar, do capítulo 3, versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. O trato que deve haver entre servos, dos servos, dos senhores em relação aos seus servos. Paulo explica, irmãos, que aqueles irmãos não apenas iriam levar a carta e levar informações sobre o dia a dia do apóstolo Paulo. Indo até lá, eles iam consolar o coração daqueles irmãos. Volte seus olhos para o versículo 8.
eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Provavelmente, irmãos, acalmando o medo, a ansiedade, o desespero, frente às dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, e nós já vimos aqui, eram muitas. Entregando aquela carta aí, contando a situação do apóstolo Paulo, os colossenses receberiam consolo e alento espirituais, baseados, irmãos, nas promessas de Deus. Tá, mas nós olhamos para esse relato e nos perguntamos, o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver conosco, com a igreja de Cristo nos dias de hoje? O fato de Paulo enviar esses dois homens e falar um pouco sobre eles, irmãos, não é algo sem aplicação. Não é algo que é desconexo da realidade que nós vivemos hoje. Nós temos aqui, irmãos, dois homens de Deus, diferentes, com histórias diferentes, com trabalhos diferentes, mas ambos são recomendados por Paulo aqui com adjetivos positivos. Tíquico, um homem que servia a Deus há muito tempo, que já fez vários trabalhos, já pôde demonstrar a sua utilidade em várias frentes de trabalho. Trabalhos diferentes, os mais diversos. E Onésimo, um homem com passado manchado, um homem com passado de desonestidade, de engano, de mentira. Veja, irmãos, isso nos mostra o que é a igreja, o que Cristo faz com um homem pecador. Cristo continua usando aqueles que há muito tempo têm sido úteis no ministério, na igreja, no reino de Deus. Mas Cristo também levanta, irmãos, novos membros. Homens e mulheres que talvez nós não escolheríamos, porque são homens de um passado que muitas vezes é vergonhoso. Mas é isso que Cristo faz. E todos são valorizados da mesma forma aqui. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrei da parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns trabalharam desde cedo e suportaram o sol do dia, do meio-dia. Outros chegaram no fim da tarde, mas no final, o dono da vinha pagou todos de forma igualitária. Assim é no reino de Deus, irmãos. Todos nós temos o mesmo valor, a mesma importância. Não importa se você nasceu na igreja, casou na igreja, foi batizado na igreja, viveu a sua vida inteira na igreja, ou se você acabou de chegar. Não importa. Não importa. Cristo faz isso. Ele traz pessoas de histórias diferentes, contextos diferentes, e de uma forma misteriosa que nós não sabemos explicar. Isso forma um único corpo. Um povo com um único propósito. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, no exemplo desses dois homens de Deus. Se você é alguém que há muito tempo está servindo na igreja, saiba que Deus continuará te usando. Deus deseja continuar te usando, mesmo que você olhe para a sua vida e pense, mas eu já sou velho, não consigo fazer um trabalho muito ativo. Veja, irmãos, Paulo está aqui numa condição em que ele não estava num trabalho muito ativo. E mesmo assim ele disse que se esforçava, enfrentava uma grande luta por aqueles irmãos, provavelmente orando. Irmãos, eu conheci, inclusive na nossa igreja, a crente, nossa irmã lá em Mungu, os irmãos conhecem, nossa irmã Zilda, que está com o Senhor agora. Uma irmã que, se você olhasse para ela, você fala assim, o que essa irmã pode fazer para o reino de Deus? Acamada, não é? Com muitas limitações, poucas capacidades ali no final da sua vida. Mas uma irmã que toda vez que eu olhava para ela, que eu conversava com ela nas visitas que nós fizemos ali, eu me sentia envergonhado. Eu me sentia menos crente. Veja, irmãos, uma pessoa que, aos olhos humanos, você poderia dizer assim, mas o que ela pode fazer no reino de Deus? Uma pessoa totalmente inativa. O apóstolo Paulo tem uma situação dessa aqui. Alguém aparentemente inativo, preso. O que ele poderia fazer era só escrever cartas e orar. Não podia fazer muitas coisas. Não podia ser visto fazendo muitas coisas, viagens missionárias, plantação de igrejas e coisas desse tipo. Mas Deus continua usando, irmãos. Talvez você que já se sente velho demais, não tem a mesma energia da juventude, você pode orar, você pode aconselhar os mais novos, mas todos são úteis na igreja. E você que chegou agora e talvez pense, mas eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Os nossos irmãos aqui são tão inteligentes, são tão capacitados, estão na igreja há muito tempo. Não, eu acabei de chegar, eu sou muito insignificante para a igreja, eu peguei a igreja já pronta, o que eu posso fazer? Sim, irmãos, você pode sim. Nós temos aqui um homem que acabou de chegar, um escravo, fugitivo. Provavelmente, não sei, mas talvez, eu gosto de imaginar essa cena, talvez Onésimo voltando com medo de ser punido, de ser castigado, talvez até morto, não sei. Dado a forma como os senhores tratavam seus escravos naquela época. Um homem que acabou de chegar, mas Paulo vem comentando dizendo, ele era inútil, mas agora ele é útil. Um homem que acabou de chegar, um homem que era inútil, agora vai fazer jus ao seu nome. O nome Onésimo significa aquele que é útil. Paulo é assim que Paulo recomenda lá na igreja da filha de João. Depois, irmãos, Paulo vai falar dos companheiros que ficaram com ele. É como se Paulo, eu imagino Paulo olhando ao seu redor, olhando ali os seus colegas de ministério dentro daquela casa, prisão, e anotando ali as saudações daqueles irmãos. Paulo comunica aos destinatários dessa carta as saudações dos seus irmãos. Ele vai citar aqui 6 nomes. Primeiro ele vai falar, irmãos, de Aristarco, que era membro da igreja de Tessalônica. A igreja a qual Paulo escreveu 2 epístolas. São as próximas depois dessa que nós estamos meditando. Aristarco, irmãos, era um dos 7 irmãos que acompanharam Paulo em sua viagem missionária, em sua viagem para Jerusalém, levando a coleta que foi levantada na Grécia também para os irmãos necessitados. Eles estavam envolvidos naquele mesmo trabalho que Tíquico, lá em Atos 20, como está na aula. E pelo que tudo indica, irmãos, Aristarco nunca mais voltou para casa. Ele foi servir ao Senhor juntamente com o apóstolo Paulo e ele se tornou prisioneiro com Paulo. É assim que Paulo identifica, saúda-vos Aristarco, o prisioneiro comigo
Um homem que Deus escolheu para também sofrer pela causa do Evangelho. Depois o apóstolo Paulo cita João Marcos, que é autor do segundo Evangelho, que nós já meditamos e estudamos aqui na congregação. Um homem que acompanhou Paulo com seu primo Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo, como um catequista, um evangelista, alguém que ajudava no discipulado, nos trabalhos missionários naquela viagem. Mas, irmãos, João Marcos desanimou. Ele se desentendeu com o apóstolo Paulo, isso acabou causando até uma divisão ali na separação, nas escalas ali da viagem missionária, e ele se desanimou a ponto de voltar para casa. Ele voltou para Jerusalém, Atos 13:13. E Paulo ficou chateado com João Marcos. Veja, irmãos, Paulo, o apóstolo, João Marcos, o evangelista, nós olhamos e nunca, não é natural nós imaginarmos que esses homens se desentenderam. E eles, sim, se desentenderam, e Paulo ficou chateado por um tempo. Mas aqui ele é visto como alguém útil, como um dos principais ajudantes, tanto aqui como lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, onde Paulo manda chamar João Marcos e diz que ele lhe seria muito útil ali no fim da sua vida. Depois Paulo vai citar outro homem chamado Jesus o Justo. Claro que não é Jesus Cristo, tá certo, irmãos? Esse era um nome comum. Havia outras pessoas chamadas Jesus naquela época, e era o caso desse homem. Algumas traduções trazem Josué, que é o mesmo nome também. E ele era conhecido como Justo, ou Justus, que era um nome latino, um nome romano que ele havia recebido. Então, isso aqui não é um atributo, uma qualificação, tá certo? Um título. É também um nome romano. Irmãos, esses três homens, Aristarco, João Marcos e Jesus, o Justo, Paulo destaca eles como alguém que tinha sido, pessoas que tinham sido muito importantes para ele no trabalho naquela ocasião. Paulo, ele destaca aqui, irmãos, que aqueles homens ajudaram ele e foram os únicos da sua raça, os únicos da sua gente, os únicos judeus circuncidados que ajudaram ele naquele trabalho. Talvez uma queixa aqui aqueles que são da sua raça. Paulo destaca esses homens e mostra que aprecia muito a cooperação deles, embora seja um número muito pequeno. Depois Paulo vai citar mais três homens: Epáfras, Lucas e Demas. Epáfras, Paulo vai destacar, também era de Colossos, provavelmente o fundador daquela igreja, sob a influência do apóstolo Paulo. E Paulo destaca ele aqui como alguém que orava por aqueles irmãos. Olha que interessante. Epáfras plantou aquela igreja, provavelmente, foi afastado de lá e estava servindo juntamente com o apóstolo Paulo, mas ele continuava com esses laços com aquela igreja, orando, e Paulo diz eu mesmo sou testemunha de que ele se preocupa muito com vocês. Ele se esforça sobremaneira orando por vocês. E essa palavra aqui, irmãos, no original, os comentaristas explicam que é a ideia de alguém que está lutando pela própria vida, alguém que está agonizando em oração. É assim que aquele homem se esforçava para que aqueles crentes continuassem perfeitos, maduros no caminho do Senhor, na vontade de Deus. Paulo cita Lucas, um médico amado. Sim, Lucas, o autor do terceiro evangelho e do livro de Atos. Provavelmente Lucas estava ali atendendo o apóstolo Paulo. Ele seguia o apóstolo Paulo em todas as suas viagens missionárias. E provavelmente ele estava ali cuidando, talvez, das enfermidades do apóstolo Paulo. Enfermidades que ele cita lá em Coríntios, em Gálatas. Paulo também, irmãos, ele cita um homem chamado Demas, que estava aqui ajudando, provavelmente um evangelista também. Mas infelizmente, irmãos, uns 6 anos depois dessa epístola, Paulo diz coisas bastante diferentes a respeito de Demas. Este homem mostrou um compromisso com a obra do Senhor, com o Senhor no início. Mas lá em 2 Timóteo 4:10, Paulo vai dizer que Demas amou o presente século. Abandonou Paulo, abandonou o ministério. E talvez, ao que tudo indica, abandonou a própria fé. Um homem, irmãos, que foi útil por um tempo, é recomendado também na epístola a Filemon, mas depois se afastou. Essas saudações, irmãos, nos mostram que apesar da diversidade, como nós já falamos aqui da liturgia, há unidade no corpo de Cristo. Nós vemos aqui homens diferentes, judeus, gentios, homens que serviam de formas diferentes na igreja, viajando, sofrendo, cuidando de Paulo, discipulando, plantando igrejas, orando, indo até lá entregar essas mensagens, essas cartas, dar um relatório a respeito da vida e da situação do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Essa é a beleza da igreja, meus irmãos. Ela não é homogênea, mas ela é unânime. A igreja, irmãos, não é feita de pessoas idênticas, todas iguaizinhas, mas feita de irmãos amados que buscam o mesmo propósito. Nem todos têm o mesmo dom. Nós já lemos isso aqui. Nem todos têm a mesma função, mas todos são igualmente importantes e compartilham seus dons de forma recíproca para a glória de Deus e a edificação do corpo. E mesmo que haja alguns no nosso meio que apostarem na fé, isso não pode e nem deve desestabilizar, irmãos, o nosso companheirismo no serviço do Senhor. Essa é a beleza da igreja. Cada um com o seu dom, cada um com a sua função, sua vocação dada por Deus, mas todos juntos com o mesmo propósito. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, uma das figuras mais importantes da Bíblia. E ele destaca aqui, irmãos, a importância dos seus amigos também. Isso aqui é instrutivo, é confrontador. Isso aqui, irmãos, tem aplicação para as nossas vidas. Nós que muitas vezes usamos os nossos dons, os nossos talentos da igreja, buscando destaque, buscando ser vistos. O apóstolo Paulo não faz isso. Ele não fala sobre ele aqui. Ele fala também sobre os seus amigos, os seus companheiros de missão. Essa é a beleza da igreja, irmãos. Pessoas diferentes, em funções diferentes, servindo ao mesmo propósito
para o reino de Deus. Amém? Por fim, Paulo faz algumas considerações finais e traz também uma saudação final nos versículos 15 a 18. Paulo encerra esse recado de que os irmãos que estão levando para dar notícias, encerra aqui as saudações dos seus amigos e traz aqui as suas próprias saudações, as suas próprias palavras, e aproveita também para fazer algumas considerações finais, uma exortação, um pedido de oração e uma oração por eles, uma bênção sobre a vida deles. Primeiro, Paulo vai citar os de Laodiceia. Paulo saúda aqueles irmãos, ele saúda especificamente uma irmã daquela, provavelmente parece, é o nome de uma mulher aqui, Ninfa, e ele saúda ela porque ela é uma mulher que, assim como Filemão, hospedava os crentes na sua casa. Ela hospedava os servos de Deus para o culto ali na sua casa, provavelmente uma mulher rica, que tinha uma casa grande, talvez a igreja também não fosse tão grande assim no início, ela hospedava aqueles irmãos na sua casa. E Paulo queria que essa epístola não fosse lida apenas em Colossos, mas também em Laodiceia. Paulo pede que essa carta também seja lida para aqueles irmãos, lida, estudada, ouvida, obedecida, porque era como se o próprio apóstolo Paulo estivesse indo lá. Já que ele não podia ir, ele enviou essa carta para trazer essas instruções que também se aplicavam a essa outra igreja vizinha. E aí Paulo vai citar um homem chamado Arquipo, que nós já vimos sobre ele lá na epístola a Filemão. Esse homem, o nome Arquipo aparece logo após o nome de Filemão na saudação. Provavelmente ele era filho, não é certo, mas é provável que ele seja filho de Filemão. Talvez o filho mais velho, por ser o único a ser citado, se ele for de fato filho. E alguns comentaristas acreditam que ele era um pastor daquela igreja. E Paulo dá uma chamada dele aqui. Paulo traz aqui uma exortação. Paulo diz, olha, avisem a Arquipo para ele cumprir a vocação dele. Pede para ele prestar atenção, ele atentar para o seu ministério, o ministério que ele recebeu do Senhor, para cumpri-lo. Talvez esse homem estivesse sendo negligente, omisso, quanto à sua vocação. E aí, irmãos, Paulo traz uma saudação final e uma bênção. Paulo assina a carta, ele diz, eu de próprio punho escrevo essa carta, eu, Paulo, e como aparece lá em 2 Tessalonicenses 3,17, Paulo faz isso provavelmente porque estava circulando algumas cartas falsas em nome do apóstolo Paulo. E ele diz, olha, é assim que eu assino. Paulo faz questão de assinar. Provavelmente essa carta foi escrita de forma ditada, o apóstolo Paulo foi ditando e alguém foi escrevendo, talvez Timóteo, não sabemos. Mas aqui ele mesmo assina a epístola. E aí, irmãos, ele faz um pedido. Ele diz, lembrai-vos das minhas prisões. Provavelmente o que Paulo está dizendo, ó, orem por mim. Eu estou preso por causa do Evangelho. Como ele já tinha dito no começo do capítulo, orem para que Deus abra uma nova porta, para que eu possa pregar o reino de Deus. Paulo estava preso, irmãos, e precisava daqueles irmãos orassem por ele, não se esquecessem dele. E ele termina rogando a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a vida daqueles irmãos. Para concluir, irmãos, quero chamar você a refletir para o fato, irmãos, a importância de nós, como cristãos, entender que nós devemos viver na igreja, lembrando sempre da sua unidade, da sua diversidade e também da sua imperfeição. Eu disse aqui no início que a igreja é feita de gente, de pessoa, e essas pessoas estão longe de ser perfeitas. Nós estamos rumando para isso, mas nós não somos perfeitos. Paulo mencionar vários colaboradores e irmãos na fé nos mostra, irmãos, como a diversidade de talentos, dons e capacidades contribui para a missão da igreja. Cada um com o seu dom e a sua vocação dada por Deus. Valorizar as pessoas é valorizar a igreja, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Independente, irmãos, da sua origem, da sua história, é essencial que nós construamos uma comunidade unida e centrada em Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele não deixou de ser Deus. Jesus Cristo não precisava daqueles 12 homens. Aqueles 12 homens eram homens difíceis, trabalhosos, homens de coração duro. Nós vemos isso aqui em Marcos, em vários momentos. Marcos narra que aqueles homens tinham o coração endurecido, viviam brigando entre si para querer saber quem era o melhor. Mas Jesus contou com a ajuda daqueles homens, Jesus escolheu esses homens e com isso ele deixa um exemplo a ser seguido, irmãos. Nada na igreja, absolutamente nada na igreja é feito de forma individualista. Nós lemos a Bíblia junto, nós oramos junto, nós cultuamos junto, nós ajudamos uns aos outros, tudo é feito em conjunto. Nós apacentamos uns aos outros, nós nos submetemos uns aos outros. Cristo, irmãos, é o padrão aqui, e por isso nós temos que trabalhar em conjunto, no serviço do reino, em vez de nos envolver no trabalho de forma autocentrada. É nosso dever, irmãos, reconhecer a importância do companheirismo no serviço cristão. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus, irmãos, coloque em nós essas palavras de modo a moldar a nossa vida, porque naturalmente nós não queremos agir dessa forma. Nós temos, como dizia Agostinho, os olhos virados para dentro. Nós só olhamos para aquilo que é propriamente nosso. E Paulo lá em Filipenses diz, não olhem para o que é propriamente de vocês. Não façam isso. Vocês devem servir uns aos outros. E como nós fazemos isso? Seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus então aplique essas palavras em nossos corações. Amém?